de Contabilidade Geral, nosso curso EAD da Universidade Federal de Pernambuco, que quem fala é o professor Daniel Cardoso, e a gente vai continuar nosso estudo na introdução aos conceitos primários de contabilidade, dando continuidade ao que a gente já iniciou na aula passada em relação ao estudo de contas, né? Dessa vez, desta feita, a gente vai estar dando uma olhada nos grandes agrupamentos de contas daqueles dois relatórios contábeis básicos, que são o balanço e a demonstração de resultados. Para falar de balanço, eu preciso falar para vocês da Lei 6.404 de 1976. De fato, em 1976, a lei foi um grande avanço para a profissão do contador. Ela, inclusive, instituiu a criação ajudou a regulamentar a nossa profissão, e também regulamentou a existência da sociedade por ações, as SAs, tanto que a lei era conhecida também como Lei das SAs. Então, no seu capítulo 15, aquela lei falava sobre as demonstrações financeiras ou contábeis e como elas deveriam ser apresentadas pelas pessoas jurídicas. Ela dizia quais os relatórios e como devia ser o formato, dava toda a definição, digamos assim, estética ou formal da apresentação do relatório, né? Do balanço, da demonstração de resultado. Ocorre que em 31 de dezembro de 2007 foi promulgada a Lei 11.638, que mudou assim radicalmente, não tão radicalmente, mas mudou sensivelmente a maneira como a gente fazia a apresentação de balanço. Como vocês já estão vivendo uma nova era, já dentro do novo contexto, não cabe ficar falando do que era para o que ficou, né? Na verdade, vocês já estão aprendendo como é a contabilidade e como deve continuar sendo por um bom tempo. É importante falar das duas leis, da 6.404 para a 11.638, e houve um complemento da 11.941 já em 2009, que é explicar o porquê dessa lei e qual foi a importância. Na verdade, esse movimento faz parte de um movimento muito maior do que somente aqui no Brasil, um movimento internacional no sentido da harmonização das demonstrações contábeis. E qual que é o grande objetivo disso? O objetivo disso é a priori, a comparabilidade. Por quê? Imagine que se cada país do mundo inteiro entender, e era mais ou menos assim, né? Uma boa parte dos países eles usavam critérios totalmente diferentes em relação à maneira como eram apresentados os balanços, DR, as demonstrações de resultado, entre outras que a Lei 11.638 também acabou criando, como, por exemplo, a demonstração do valor adicionado para as SAs, né, que a gente conhece como DVA. Então, se eu sou um investidor internacional e eu tenho meu dinheiro lá no Japão, por exemplo, e tenho vontade de investir no Brasil, mas eu não consigo entender mais ou menos bem como é que anda a empresa, porque a demonstração contábil é o retrato fidedigno, deve ser o retrato fidedigno da situação econômico-financeira da empresa. E se de repente ela é muito diferente, isso de alguma maneira inibe os analistas, porque vai dar mais trabalho de tentar entender, fora as particularidades de cada mercado, que já são por si só um problema a se administrar quando você quer fazer investimentos de um país em outro, de um continente para o outro. Então, esse movimento de harmonização, ele tende, e com ele foi criado o CPC, foi criado o CPC no Brasil, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que faz
a conversão, digamos assim, a adaptação das normas que são, na verdade, promulgadas lá no IASB, que é um órgão situado na Inglaterra, que não dita, mas ele diz quais são as direções a serem seguidas em relação às normas, e vocês vão estudar isso mais a fundo quando estudarem teoria da contabilidade, e aí vocês vão ver a questão de princípios, a questão de convenções, princípios que deixaram de existir, convenções que agora também não existem mais, mas quais são as diretrizes. Mas uma eu posso adiantar para vocês é que importa hoje em dia mais a questão da essência sobre a forma. O que quer dizer a essência sobre a forma? A gente vai dar um exemplo mais para frente, eu vou até adiantar lá já agora. Não sei se todos conhecem uma operação de crédito que é feita por bancos ou algumas financeiras chamada leasing. Até 2007, você poderia, e era o que a maioria das empresas fazia, em vez de fazer um financiamento, ele contratava um leasing para financiar, por exemplo, um carro. Pagava juros ao banco, parcelava, e aí você pode se perguntar, e qual é a diferença? A diferença é a seguinte: quando o leasing ele é um aluguel, é um arrendamento mercantil, e como tal, ele pode entrar lá na DRE, que a gente vai ver inclusive hoje lá no final da aula, como uma redutora do lucro, e reduzindo o lucro, você consegue pagar menos impostos. Só que, na verdade, alugar é diferente de financiar. E os aluguéis, os leasings que eram feitos, eles eram feitos com a finalidade de permanecer na empresa. Então, hoje existe uma diferenciação. Existe o leasing financeiro e o arrendamento mercantil, como era o aluguel. Se a empresa está fazendo financiamento, querendo ficar com o bem, ele não vai mais lançar lá como uma despesa para diminuir o resultado. Ele vai lançar lá no imobilizado dele, da empresa, no caso, como um bem que realmente a empresa tem domínio, tem posse, e é quando vocês vão ver aquela definição mais complexa de ativo, né, lá em teoria da contabilidade também. Mas basicamente, se a empresa tem o domínio, se tem não precisa mais ser propriedade, a posse, e se aquele ativo gera benefício presente e expectativa de benefícios futuros, tem tudo a ver com o ativo que você vai ativar e que você vai imobilizar, e não com uma despesa que você está colocando ali no balanço, na DRE, somente para se beneficiar de uma brecha tributária. Então, a contabilidade ela passou a ser mais da essência do que da forma. Inclusive, vocês também vão estudar, existe uma coisa chamada impairment, que é a necessidade de, sempre que você sentir que maquinário e alguns outros elementos do seu ativo perderem valor de mercado, você reconhecer de imediato essa perda, e isso vai realmente impactar no teu patrimônio e na tua demonstração de resultado, porque aquilo ali vai gerar uma despesa que pode até levar a um prejuízo naquele semestre ou naquele ano. A ideia é que a contabilidade ela fique cada dia mais fidedigna. Por quê? Porque nós, aqui no Brasil, não temos a cultura do investimento em ações. Né? Nós, basicamente, quando queremos juntar dinheiro, nós fazemos uma caderneta de poupança, nós fazemos um investimento num CDB bancário, numa letra de câmbio, num fundo de investimento. Nos países mais desenvolvidos e que tem a cultura do financiamento às empresas, hoje, aqui no Brasil, se uma empresa precisa de dinheiro, ela vai no banco para financiar a compra de máquinas e equipamentos. Nos Estados Unidos, que é a nossa grande referência como grande potência mundial, se a empresa quer aumentar o tamanho da empresa, quer expandir, ela não necessariamente tem que ir a banco, ela pode simplesmente abrir o capital
e abrindo capital, ela vai ter acionistas que passam a ser um pouco donos da empresa também. Por isso, a cultura lá de olhar a demonstração contábil com mais cuidado, com mais afinco, com muito mais zelo, é, é incomparável em relação à nossa, porque o balanço, a demonstração, os outros relatórios contábeis eram basicamente pro forma, né, para cumprir lei. A gente já chegou a ter uma bolsa de valores na década de 70, mas não foi uma experiência muito bem sucedida. Depois a gente tem agora a Bovespa, que é a grande bolsa de valores do país, mas o investimento frente à quantidade de pessoas que existem no Brasil com potencial de investir é muito pequeno. Na verdade, na cabeça da maioria das pessoas, o investimento em ações é para quem é rico. E não necessariamente, isso não é uma verdade, né, nos países mais desenvolvidos. As pessoas que têm menor poder aquisitivo, elas também conseguem investir. E isso é bacana, porque o investimento está sendo feito numa empresa que está gerando empregos e aquele lucro ele é repartido com a própria sociedade, com aquele investidor, e fica se dependendo menos da figura do banco, daquele financiador. Claro que o banco tem seu papel, mas esse papel ele não é tão preponderante como é no Brasil. Então, a comparabilidade ela foi uma das razões principais. A ideia também de deixar o balanço mais claro, mais entendível, digamos assim, correto é dizer inteligível, né? Mais perceptível para aquela pessoa que não é tão expert em contabilidade, ou ninguém é obrigado a ser expert em contabilidade, a não ser nós que queremos labutar nessa profissão. Então entendam basicamente que existia uma lei, ela era de 1976, e em 2007 foi promulgada outra que tentou modernizar a contabilidade, tentou trazer a contabilidade mais perto da realidade da empresa. Eu acho que eu já mencionei em outras aulas que em alguns casos se brincava, e era uma piada de muito mau gosto, que tinha aquela história, quando você ia contratar um contador, ele acabava dizendo assim, que ele era capaz de fazer um balanço do resultado que a pessoa quisesse. Que existia um balanço para o banco, existia um balanço para o próprio dono e existia um balanço que era para o governo. No momento a empresa era rica, no outro era pobre. Na verdade, o balanço ele tem que ser um só. Isso é uma coisa inconcebível, né? A gente tem que ter a demonstração fidedigna, ou seja, fiel ao que é realmente a realidade da empresa. E essa é a nossa luta, essa é a nossa batalha, é nisso que a gente tem que perseverar. Então é basicamente nisso que a gente pode falar da lei 11.638, complementada pela 11.941. O sentido é dar uma nova cara para as demonstrações e tornar a contabilidade mais perto da realidade do patrimônio. E também, uma outra coisa que se pode acrescentar é que se deu mais autonomia ao julgamento do contador. O contador brasileiro, por muito tempo, foi acostumado a simplesmente cumprir a 6404. Ele basicamente, se estava na lei, ok. Se não estava, não fazia. Mas a tendência, e aí a gente tem que falar da origem até do direito, né? O nosso direito ele é baseado naquela questão, é baseado no direito romano, do Code Law, né? Muito da norma, enquanto que os países anglo-saxônicos tendem o sistema judiciário e também que acaba permeando o sistema financeiro, eles se baseiam no common law. Então, assim, a prática, o bom senso tem um peso muito grande. E a tendência é que, assim, o contador ele vai ter mais autonomia nisso, porque, inclusive, usando um critério ou usando outro, você pode ter, de repente, uma empresa ela pode ter um resultado mais favorável ou menos favorável, dependendo do critério utilizado. E aí vai ter que prevalecer a ética do contador, o bom senso e o preparo também, né? Não deixa de ser. Então essa é a cara de um balanço
vocês provavelmente já conhecem, mas a gente já fez alguns esboços, né, nas nossas simulaçõezinhas. A gente passou aqueles fatos, né, aqueles fatos contábeis que a gente saiu explicando. Então, o que a gente pode destacar? A gente hoje tem um grupo importante, que é o grupo circulante, e ele está presente tanto no ativo como no passivo. E aí você pode ver que tanto no ativo como no passivo a gente tem coisas que estão no circulante e estão no não circulante. Eu vou adiantar um slide e depois eu volto para a gente entender bem o significado disso aí. Olha só, considerando a data do balanço, digamos que a gente está em 31 de dezembro, sei lá, de 2000, tudo que acontecer a partir de 1º de janeiro de 2001 até 31 de dezembro de 2001 também, até 365 dias depois, isso é considerado circulante. Se você passar desses 365 dias, você aí já está falando do que é não circulante. Então vamos lá, 31 de dezembro de 2015, por exemplo, é a data do balanço. 365 dias depois, em relação à publicação do balanço, seria 31 de dezembro de 2016. Pronto. O que acontecer nesse período, dívidas, valores a receber, tudo isso é considerado circulante. O que ultrapassar essa data, o que for, se a gente, por exemplo, está falando que 365 dias depois é 31 de 12 de 2016, o que for 1º de janeiro de 2017 já é não circulante. Dito isso, vamos voltar para o balanço. Então a gente vê aqui grupos importantes. A gente tem o grupo circulante e o não circulante, tanto no ativo como no passivo. Então o que eu enxergo assim, uma visão bem panorâmica? Eu vejo no circulante caixas e bancos, ou seja, o dinheiro que está no caixa é aquele dinheiro que eu pego imediatamente, o dinheiro que está no banco eu também vou pegar imediatamente. Eu vejo aqui no circulante também as aplicações financeiras, estoque, adiantamentos. Adiantamentos podem ser adiantamentos de créditos que você tenha, alguém que você junta a você, né? E aí você adiantou para alguém. E despesas do exercício seguinte, que é o seguinte: quando você tem uma coisa, uma despesa que deveria ser paga no exercício seguinte, ou seja, não seria circulante, ela seria não circulante, ela já passaria daquele período. Mas você paga antecipadamente, então ela entra como uma despesa do exercício seguinte. Eu queria chamar a atenção, no caso do ativo que a gente está vendo, você está vendo aí a conta assim, títulos a receber de clientes, né? Logo aqui em cima, títulos a receber de clientes. Aí aqui, logo abaixo, a gente tem, com o sinal de menos, créditos de liquidação duvidosa. Essa é uma conta bem clássica da contabilidade. Veja só, títulos a receber é tudo aquilo que a empresa imagina, que provavelmente ela já prestou serviço, ela já vendeu, ela já entregou o produto, e ela tem um título que pode ser uma duplicata, pode ser uma promissória, pode ser um título de crédito que ela tem junto ao cliente. Só que a experiência mostra que nem tudo que você tem para receber você recebe. Então, é preciso que a empresa seja prudente e ela se prepare para não receber tudo. E aí é criada essa conta que ela aparece negativa, subtraindo o saldo da conta títulos a receber de clientes. É a chamada conta de liquidação duvidosa. Em banco você vai conhecer como CL, crédito de liquidação duvidosa, mas básica algumas empresas usam outra tecnologia, mas a tecnologia padrão, conforme a lei, é créditos de liquidação duvidosa.
E como é que se faz isso? Tem uma regrinha para você fazer, e aí vai depender da natureza da tua atuação, né? Do tipo, o banco trabalha com alíquota, mas de um modo geral, a ideia é: eu sei que eu tenho aqueles créditos que eu não receberei, então eu não devo considerar que tudo que eu tenho como um recebimento provável é recebimento certo. É provável, mas não é certo enquanto eu não receber, enquanto não finalizar o exercício. Mas é prudente que eu me prepare para isso. Eu estou chamando a atenção porque o sinal de menos indica uma coisa, que essa conta ela está subtraindo uma outra conta. Vamos relembrar, contas do lado do ativo tem natureza devedora. Se a conta está aqui e está subtraindo, ela tem natureza credora. Então é isso aí. A conta crédito de liquidação duvidosa, ela está do lado do ativo, mas ela tem natureza credora. Da mesma forma, lá embaixo, se a gente olhar imóveis, máquinas, veículos, tem uma conta chamada depreciação e exaustão, acumulada no caso. Também é negativo, ou seja, é uma conta que está no lado do ativo, mas ela não tem natureza devedora, ela tem natureza credora. Por quê? Porque só sendo de natureza credora, para subtrair de uma conta que é de natureza devedora. Então, basicamente, então, voltando ao que a gente estava falando, então a gente tem o circulante, essas contas, o não circulante, títulos a receber. Do mesmo jeito que eu tenho títulos a receber no circulante, eu vou ter títulos a receber no não circulante. Ou seja, aquilo que vai passar daqueles 365 dias, né? Que vai fugir daquele exercício. Né? Eu sei que não é no próximo exercício que eu recebo, só no outro. E a gente, inclusive, vai fazer uma questão na fixação da aula que vai fazer vocês calcularem isso para se acostumarem com essa lógica. Então, títulos mobiliários para negociação, créditos com pessoas ligadas, aí são pessoas que têm de alguma maneira algum tipo de participação e ligação com a empresa. Investimentos. Investimentos, nesse caso aí, é aquela participação. Eu não sei se vocês já viram que uma empresa ela pode ser acionista de outra. Então, isso é considerado na contabilidade um investimento. E, por exemplo, vamos imaginar que tem uma empresa A, B e C. Elas são do mesmo grupo, pertencem à mesma família, sei lá, que toma conta, que é dona daquelas três empresas. E uma tem ações da outra, uma tem participação no capital uma da outra. Então, eu coloco como investimento em empresas ligadas. Mas eu também posso pegar e fazer um investimento numa empresa com a qual eu não tenho nenhum tipo de ligação. Então aí esse investimento já seria em outras empresas. No imobilizado eu vou colocar o quê? Imóveis, máquinas, móveis, tudo aquilo que realmente vai servir a empresa, tem um caráter mais fixo, né? Vai estar lá permanentemente, tanto que antigamente o grupo chamava permanente, mas agora a gente vai estar dividindo no imobilizado. E a natureza da conta de depreciação, como eu disse, é credora porque ela vai subtrair. E qual é a lógica disso aí? É a seguinte, é que o imóvel, a máquina, tudo isso se desgasta. Então, a gente reconhece esse desgaste que todos esses bens podem ter através da depreciação. Por isso, ela subtrai. E aí, a gente tem um último grupo aqui, que é o intangível. E no intangível, que é, por definição, uma coisa difícil de se registrar, é aquilo que a gente não toca, né? Então, para que a gente possa, de alguma maneira, registrar, então a gente vai
contabilizar os gastos com aquisição ou geração de marcas, softwares que sejam licenciáveis, obviamente, patentes e o goodwill adquirido. Imagine assim, o quanto vale uma marca tipo McDonald's, Apple, né? E quanto será que vale a marca Caldinho do Chico? Sei lá, eu nem conheço nenhum Chico, não sei nem se existe uma empresa assim. Claramente são coisas totalmente distintas, né? Mas vai que de repente o Chico, no caldinho dele, um dia se torna uma mega empresa. Então, quando é importante que, para se ter uma ideia de quanto ele gastou, que seja registrado tudo que ele gastou na promoção da marca dele, no registro e tudo mais. Obviamente, somente o que você gastou não vai refletir o valor que a marca tem no mercado. Isso é o próprio mercado que precifica. E aí existem outros critérios de precificação para poder se fazer o lançamento da marca. O mesmo vale para obras de arte e coisas assemelhadas. Na verdade, a gente está dando uma panorâmica na demonstração. Daqui umas 2 aulas a gente vai estar tentando confeccionar balanço e DRE, não com esse refinamento todo, obviamente, com tantas contas, mas dando uma ideia de balanço e DRE. Por hora, a ideia é dar uma panorâmica em relação ao que a lei prevê, né? Tudo isso aqui é possível que exista no balanço. Já no lado do passivo, a gente vai ter o circulante, o não circulante e o patrimônio líquido, né? Lembra que o patrimônio líquido ele tem a mesma natureza do passivo, a natureza credora, está do lado do passivo. Então, do mesmo jeito que no passivo no ativo tem um circulante, o passivo tem, e o circulante são empréstimos e financiamentos, que você tem que pagar de imediato, títulos descontados. O que é um título descontado? Imagine esse título que está no ativo, onde está aqui, ó, títulos a receber. Só que você, empresa, não vai conseguir esperar a data que o teu cliente vai pagar. Você está sem dinheiro, você está precisando de dinheiro urgente. Aí o que é que você faz? Você vai no banco e faz uma operação chamada desconto de duplicata ou desconto de título. Você vai dar o título que era seu para que o banco receba e ele te dá o dinheiro. Só que, obviamente, ele não vai te dar o valor integral. Ele vai retirar o valor dos juros dele. Ele vai fazer um desconto. Por isso, se chama desconto de duplicata, desconto de alguma coisa. E por que é que está do lado do passivo? Porque ele era um título que você tinha para receber do seu cliente. Mas agora é uma obrigação que você tem com o banco. Sabe por quê? Se no dia lá do vencimento, no dia que o cliente tem que pagar, ele não pagar, quem vai pagar o banco é você. Então, por isso, essa conta está do lado do passivo e não mais no ativo. Se você não tivesse ido para o banco fazer a operação, ele continuaria do lado direito. Mas agora ele é um título diferente, é um título descontado. Fornecedores, que a gente já sabe, são aqueles que entregam os produtos e os serviços, salários e encargos a pagar, tributos sobre mercadoria. E essa palavra a pagar já nos mostra que é uma conta de passivo, já é uma dicasinha que a gente já vai pegar, porque vai ter hora que você vai ter um lançamento salários e salários a pagar. Salário é uma conta de despesa e salários a pagar é uma conta de passivo. Mas a gente vai chegar lá. Então, tributos, adiantamento de clientes, é quando de repente você tem um adiantamento, o cliente fez o adiantamento para você, então você agora é devedor do cliente em vez do contrário. Dividendo e lucros a distribuir, dividendo que tem a ver com o resultado, que aí a gente vai ver lá na DRE. E aí a gente parte para o não circulante. No não circulante a gente tem empréstimos e financiamentos do mesmo jeito que tem no circulante, sendo que são aqueles que vão ultrapassar aqueles 365 dias. Tributos refinanciados, quando a empresa não tem condição, está em atraso com o governo, faz um acordo, refinancia para pagar em 60, 90, 360, sei lá, 1 milhão de vezes. Então ele já não é mais só circulante, ele cai no grupo não circulante.
operações de mútuo, fundos de mútuo de empresas relacionadas, é alguma coisa que vocês vão estudar mais para frente. Provisões contingentes, vocês também vão estudar. E receitas e despesas diferidas. Aqui, no caso, inclusive, vai o saldo da diferença da receita menos a despesa diferida. E aí eu faço questão de dizer para vocês que tem uma diferença muito grande de diferida e deferida. Esse I não está incorreto, ele está corretíssimo. Uma coisa deferida com E é uma coisa concedida, autorizada. Tipo assim, o juiz deferiu a sentença favorável, ou seja, ele concedeu, ele proclamou, ele promulgou a sentença favorável. Diferir com I é adiar, é postecipar, é deixar para depois. Então, são receitas e despesas diferidas. Ou seja, por que está não circulante? Porque ela era para pagar agora e de alguma maneira eu vou, se era uma despesa, eu vou tê-la num outro exercício, não mais no exercício circulante. E se era uma receita, eu ia receber agora e vou receber depois. Se eu tiver tanto uma quanto a outra, aí vai entrar o saldo. No patrimônio líquido. No patrimônio líquido a gente vai ter o capital social, que já é nosso conhecido. Eu subtraio ações em tesouraria, vocês vão estudar direitinho como é que funciona em societária, né, quando vocês estudarem contabilidade societária. E dentro do patrimônio líquido, somando ao capital e essas ações em tesouraria, aí vale a lógica agora invertida do crédito, liquidação duvidosa e depreciação. Se capital social é uma conta de natureza credora e ela está sendo subtraída, é porque ações em tesouraria têm natureza devedora. Okay? Então, somando ao capital social, você vai ter ainda reserva de capital, e aí vocês vão estudar por que se faz reserva. Isso eu acho que em contabilidade comercial vocês já começam a ver. Tem uma razão, tem um percentual específico, tem algumas reservas obrigatórias, outras não obrigatórias. Ajustes de avaliação patrimonial, vocês também vão ver. Reservas de lucros, lucros ou prejuízos acumulados, que é justamente essa continha aqui, que é o resultado lá da nossa DRE, que vai vir um lucro ou um prejuízo acumulado, e isso está compondo o patrimônio líquido, e outros resultados abrangentes. Aí agora a gente tem a questão do conceito do circulante e não circulante, que a gente já falou, para que ficasse mais claro até entender dentro do balanço. Uma coisa que é importante a gente falar é em relação a essa ordem decrescente de grau de liquidez ou realização. Assim, os elementos do ativo eles devem ser dispostos em ordem decrescente de grau de liquidez ou realização. Realização, nesse caso, significa a transformação do ativo em moeda corrente. Isso eu estou falando de ativo, mas a mesma coisa vale para o passivo, só que, lógico, com a lógica invertida. Aquilo que eu devo com mais urgência, aquela obrigação que eu tenho com mais urgência, ela é mais líquida. Então, ela vem primeiro. Então, se vocês repararam, no modelo de balanço, as contas como banco, caixa, elas estão lá em cima. Por quê? Porque elas são mais líquidas. Elas se transformam mais rapidamente em dinheiro. E no caso do passivo, elas vão estar mais lá para cima, aquelas que eu tenho que pagar com mais urgência, que estão dentro do circulante, as que são mais urgentes. E aí nesse grupo sempre vai estar lá fornecedores, né? Essas obrigações que a empresa tem. Então, o conceito de ativo não circulante, falando especificamente de ativo circulante, é como a gente já falou, o não circulante ele vai englobar os bens e direitos que têm natureza distinta. Eles, embora possam estar no mesmo lado, sejam ativos também, eles não são realizáveis dentro dessa lógica que a gente está vendo com tanta velocidade ou com a velocidade
que a gente consegue realizar, por exemplo, bancos. Se eu preciso de um recurso que está no banco, eu vou lá no banco e saco. Mas já um item do imobilizado, eu não vou conseguir com a mesma velocidade. Um item do intangível também. Se eu quiser vender minha marca, será que eu consigo vender minha marca no mesmo dia, em 10 minutos? O banco você consegue, hoje com tecnologia, sem sair da sua empresa, só através da internet, você consegue fazer transferências, pagamentos, tudo mais. Então não dá para comparar a liquidez disso, né? Então, do mesmo jeito, no lado do passivo, tem o passivo não circulante, aí está aparecendo só ativo, mas deveria ser ativo e passivo, né? Não circulante. É aquela obrigação que eu não vou pagar naquele mesmo exercício e eu vou ter um tempinho a mais. Mas pode ser uma obrigação grande, vamos imaginar, de 36 meses. Os 12 primeiros meses eles vão estar no circulante. Do 12º, do 13º ao 24º e até o 36º, eles vão estar no não circulante, mas são obrigações. Quando eu digo que eles são diferentes porque eles não têm a mesma. Do lado ativo, eles não se realizam em dinheiro tão rapidamente. Do lado passivo, não existe a urgência que existe no caso das contas do circulante, não é? Patrimônio líquido negativo. Isso é uma coisa que é interessante de mencionar que existe. Quando da ocorrência dessa situação patrimonial, que é chamada de insolvência relativa ou absoluta, é aquele caso em que o teu passivo ele vai ser maior do que o ativo. A empresa está devendo tanto, ela está tão sobrecarregada de dívidas, que ela nem tem mais passivo, ou ela nem tem mais patrimônio líquido. Porque se a gente parar para lembrar do desenho do balanço, o patrimônio líquido e também daquela nossa equação fundamental, o patrimônio líquido ele é a diferença do ativo menos o passivo, que sobra o patrimônio líquido. Se o ativo e o passivo forem iguais, o patrimônio líquido é zero. E se o passivo, as obrigações de curto prazo que estão no circulante e as que estão no longo prazo, no não circulante, superarem o ativo, essa empresa tem patrimônio líquido negativo. Por mais incrível que pareça, existe essa situação que, na verdade, denota só que a empresa está quebrada, né? Faliu. Outra denominação que você vai encontrar por aí é que ela está com o passivo a descoberto. Agora a gente vai olhar a demonstração do resultado do exercício, DRE. Eu, particularmente, gosto muito dessa demonstração. Eu acho ela uma demonstração muito dinâmica, ela tem assim, um caráter informativo muito bacana, porque ela mostra logo para o usuário lucro, prejuízo, em que pese apenas o lucro e o prejuízo enganam, né? Mas eu acho que é uma demonstração muito interessante. Não que eu não gosto do balanço, mas eu confesso que gosto bastante da DRE. Então vejam só, a DRE começa lá em cima com a receita operacional bruta e aí a gente vai subtrair os tributos que incidem sobre a venda. Já aí a gente precisa fazer um comentário. Nessa receita operacional bruta é a venda pelo valor da nota fiscal. Só que isso significa que dentro daquele valor está incluído ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS e também COFINS em alguns casos. A CVM e o BRACON, que são órgãos que inclusive compõem o CPC, Comissão de Valores Imobiliários, Estudo Brasileiro de Contabilidade, eles têm orientado que quando se apresente a DRE, não se apresente mais a parte de receita operacional bruta, só a partir da receita operacional líquida. E isso tem uma lógica, porque veja,
Essa parte que está antes da receita operacional líquida, ela não é receita da empresa. Os tributos, por exemplo, não são receitas da empresa. Devoluções e abatimentos são aquelas compras que deram errado, né, que você vendeu, mas o cliente foi lá e devolveu. E abatimento é algum tipo de desconto que você já tira na nota, aquele desconto que já sai na nota, e no final das contas você não dispõe daquele dinheiro. Então, considerar receita operacional bruta é partir de um valor que efetivamente você não tem ele em suas mãos, né? Porque nem os tributos, nem as devoluções, nem os abatimentos, eles vão participar da tua receita. Eles já são subtraídos da receita operacional bruta. Só a partir da receita operacional líquida que efetivamente você está lidando com o dinheiro que efetivamente entrou, que foi transacionado. Agora, existe um sentido também de se deixar, e eu concordo com esse argumento também, de deixar a receita operacional bruta aí, que é o seguinte, é para que se tenha uma ideia da dimensão do volume transacionado. E quando vocês estudarem análise de balanço, vocês vão ver que existem alguns índices de indicadores, né, alguns índices de análise financeira, que a gente relaciona uma conta, por exemplo, duplicadas a receber com a receita operacional bruta. Por quê? Porque duplicadas a receber, ela também está com um valor, em última análise, que na soma compõe a receita operacional bruta. Então existe um sentido também de se manter. Existe argumento para não ter, existe argumento para não manter. Como a norma, a lei, prevê essa discriminação, estou apresentando para vocês, e não é incorreto. Só não é recomendável do ponto de vista mais operacional, porque efetivamente você não vai ter gestão sobre tributo e devolução ou abatimento, né? Até teve alguma gestão em relação ao abatimento concedido, mas às vezes é um abatimento que ou você concede ou então a venda não é efetivamente concluída. Então, a partir da receita operacional líquida, seguindo a recomendação, principalmente da CVM, esse item é que a gente deve encarar como receita de venda. Já que o custo da mercadoria, né, produtos ou serviços vendidos, que a gente vai ver agora logo abaixo, já estão sem os impostos, como IPI, ICMS, então esse valor é o da nossa receita que a gente deve pensar. Receita operacional líquida é a receita de vendas. Mas não esquecendo que a receita operacional bruta ela também tem o seu sentido. O custo das vendas, eu dividi em três partes, porque se tiver na empresa comercial, é custo de mercadorias vendidas. Se for uma indústria, custo dos produtos vendidos. E se estiver na empresa de prestação de serviço, custo dos serviços que foram prestados. Então, na verdade, não é que vai aparecer sempre esses três tipos de custo. Esse custo vai variar, vai aparecer dependendo da natureza do negócio da empresa. Então, o custo das vendas, se a gente estiver falando da empresa do comércio, é exatamente o valor do ativo que estava em estoque naquela conta, mercadorias ou produtos, que eu acho que vocês vão lembrar lá daquele exemplo dos fatos contábeis que a gente mostrou. Então, aquele valor que está lá contabilizado, quando ele é vendido, a soma de todos as mercadorias que estavam em estoque foram vendidas, elas compõem o custo das mercadorias vendidas. No caso de produtos vendidos, a gente está falando de empresas industriais, elas chegam ao valor do custo a partir da matéria-prima, né? Então, a partir da matéria-prima, elas vão adicionar insumos de produção e vão produzir um novo produto diferente da matéria-prima e dos componentes que ela tinha antes.
Então, para apurar o custo do produto na indústria, não é tão simples como na empresa comercial, que você compra, destaca o tributo da nota, contabiliza pelo valor, se o imposto é recuperável ou não, você faz a contabilização. Na parte da indústria, do produto que é fabricado, existem várias etapas, porque você, no mesmo instante que está vendendo um produto, você tem produto que está acabado, semi-acabado, tem estoque de produto acabado, estoque de produto semi-acabado, tem estoque só da mercadoria. E para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, desenvolvi-se um ramo muito especializado na contabilidade, do qual eu particularmente gosto muito e também milito nessa área, pesquiso nessa área, que é a contabilidade de custos, né? Para fazer que, e basicamente a contabilidade de custos ela tem um principal objetivo, que é valorar os estoques de produtos industriais e, consequentemente, apurar o custo dos produtos vendidos. Não é uma coisa simples, pode ter certeza, mas é bastante desafiador e eu, particularmente, acho muitíssimo interessante. Já o custo dos serviços vendidos é a mesma coisa, é muito parecido com o custo do produto vendido. Porque se for serviço de natureza administrativa ou comercial, não tem estoque, né? Não vai ter problema nenhum. Agora, se for um serviço de natureza industrial, reforma de máquina, usinagem, essas coisas, vai poder ter necessidade de ter formação de estoque de serviços em elaboração antes da conclusão do serviço. Ou seja, naquele momento que for fechado o balanço, pode ser que exista algum serviço ainda em andamento. Então, e que não seja uma coisa tão simples, né? Você vai consertar uma máquina e isso aí leva 45 dias. Então vai que exatamente no meio desse período fechou o balanço. Então você vai ter que entender que existe um estoque de serviço em elaboração. E aí isso vai ter um custo, porque o que é o custo? É a soma daquelas mercadorias que estão em estoque, né? Ou daquela matéria-prima que está em estoque, ou o serviço que está em estoque, e que vai ser somado e vai ter uma ideia. Porque, na verdade, só para simplificar na cabeça da gente, vamos imaginar uma maçã. Eu comprei uma maçã de um fornecedor, uma maçã só, essa maçã custou 5. E eu fui, e eu tenho um mercadinho, eu tenho uma loja, eu vendi por 6. Então eu ganhei 1. Simples assim. Então a lógica é exatamente essa. Você vai estar comparando a receita contra o custo da mercadoria que você comprou. Se fosse uma empresa comercial, podia ser dessa maçã, mas pode ser também o custo do produto fabricado, se estiver na indústria. E aí, como eu falei, fica complicado de dizer assim tão facilmente, porque a indústria envolve várias etapas. Eu não vou ter necessariamente todos os produtos em estoque, eu vou ter que contabilizar que existe um custo também de estocagem de produtos que ainda não estão acabados, mas que já me custaram insumos. Então, vocês ainda vão estudar contabilidade de custos, custo 1, custo 2, vão ter contabilidade gerencial, vocês vão ficar craques nisso aí. Mas então, só para a gente voltar aqui, da receita operacional, eu subtraio o meu custo, que tem a ver com o meu estoque, seja de mercadoria, seja de produtos fabricados ou de serviços estocados, se for o caso, dependendo da natureza. Quando eu tiro da minha receita o custo, eu tenho o meu lucro bruto. A partir daí, eu vou somar se houverem outras receitas operacionais, que são receitas marginais da empresa, de caráter rotineiro, mas sem grande expressão. Um aluguel de imóvel eventual, uma recuperação de imposto, uma despesa que você recupere, alguma coisa que não é tão expressiva, não acontece sempre,
então você não pode contar sempre, então você coloca como uma outra receita operacional, mas não é a mesma coisa da receita de vendas, que é a receita principal da sua empresa. E aí você vai subtrair as despesas operacionais. Aí você tem administrativa, com vendas, tributárias, financeiras. De um modo geral, despesas operacionais são aquelas despesas que têm a ver com a operação da empresa, como o próprio nome diz. As administrativas vão ter a ver com o escritório central, com marketing, com departamentos, mas marketing também pode estar em vendas, com vendas propriamente. De um modo geral, a lógica são aquelas despesas que eu tenho para poder criar o ambiente necessário, adequado, para que as receitas sejam geradas. Uma coisa que é muito importante se entender é que despesa não é vilã. Não é vilã. A despesa é o esforço que se fez para se alcançar uma receita. Então, vai se fazer um esforço para se manter um escritório de representação, existem atividades administrativas, a própria venda, a entrega do produto, a entrega do serviço também implica em despesas. Você tem tributos que são devidos ao fisco. Vão existir despesas financeiras que podem ser decorrentes da operação. Em algum momento, quem estuda orçamento sabe que em determinado momento do ano, do período, a empresa pode estar com um fluxo de caixa negativo. As entradas não estão sendo suficientes, ela tem que recorrer a uma instituição financeira. Nesse momento, ela vai ter um empréstimo, vai pagar juros, obviamente, e isso é uma despesa financeira que está sendo feita para se alcançar o objetivo maior, que é a receita de vendas, a receita que vai fazer a empresa funcionar, né? Então, em relação a despesas, a gente pode ter despesas ou receitas financeiras que podem ser, e normalmente, pela nova configuração, né, pela configuração que a gente tem na DRE, a gente coloca o líquido. Porque do mesmo jeito que a gente paga juros a banco quando tira empréstimo, lembra lá, acho que até nos fatos que a gente viu, tinha uma receita com juros de banco, né? Fez uma aplicação financeira, ganhou um valor lá, pronto. Então você vai subtrair as receitas e as despesas e vai ver o saldo. Se for negativo, é uma despesa financeira. Se for positivo, é uma receita financeira. Importante dizer, uma receita financeira ela é diferente daquela despesa operacional ou receita operacional. Por quê? Porque ela tem... aquelas outras são esporádicas, né? Alguma receita ou uma despesa que eventualmente vai acontecer, mas não é necessariamente obrigatório que aconteça. E também a questão da expressão, o tamanho da receita e da despesa, elas não são tão relevantes em relação à receita principal. Porém, a despesa financeira tem uma característica própria, por isso ela é separada. Você vai ter também um grupo, outras despesas operacionais, que aí vai depender da particularidade de cada empresa, e a equivalência patrimonial. O que seria equivalência patrimonial? A equivalência patrimonial é a contrapartida do critério de avaliação específico daqueles investimentos. Lembra lá que existem investimentos que são feitos em sociedades controladas e coligadas, né, daquele mesmo grupo que eu falei? Pronto. Então, existe um resultado daquilo ali. Você pode ter investido e pode ter sido bom, e isso vai ser uma receita. O resultado da equivalência patrimonial vai ser uma receita, mas pode ser que não, que a empresa lá deu um maior prejuízo, foi um investimento muito ruim. Na verdade, você foi socorrendo a outra empresa que era do mesmo grupo, e aí esse resultado que não foi positivo vai entrar como uma despesa. Subtraindo-se do lucro bruto
as despesas operacionais, somando as outras receitas não operacionais, você vai ter lucro ou prejuízo operacional. Aí você vai ter outras receitas e outras despesas que eventualmente podem estar surgindo, mas que já não tem a ver com a operação, com o dia a dia, com a natureza do negócio. Então, são receitas ou despesas que não contribuíram para o fabrico, para a prestação de serviços, para a comercialização da mercadoria diretamente. Então, são receitas ou outras despesas que eu não posso dizer que fazem parte da operação da empresa, são extra-operacionais. Eu vou somar as receitas, subtrair a receita, e aí eu chego no resultado antes do imposto de renda. E aí o fisco entra, né, e de cara ele já tira a provisãozinha. A gente já tem que fazer a provisão para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Sobre o lucro, né, não mais lucro líquido. E isso aí já assim positivo é prejuízo. Se for um ano subsequente, segundo ou terceiro, o prejuízo vai diminuir o saldo que tinha lá. Se a empresa teve lucro um ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano teve prejuízo, o prejuízo vai diminuir aquele saldo positivo que existia na conta lucros ou prejuízos acumulados. Vamos agora dar um exemplo, que com exemplo fica tudo mais fácil de entender. Só relembrando os saldos que a gente tinha aqui, né? Caixa, o saldo é devedor em 22, banco devedor em 35, aplicação financeira devedor em 229, todas as contas com seus saldos apurados. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou estar encerrando o... Só para a gente não esquecer, dos lançamentos de 11 a 15, que estão numerados aqui, ó. Lançamento 11, 12, 13, 14 e 15. Eles são os encerramentos das contas de resultado. O lançamento 16, que é esse aqui, ele é propriamente a transferência do lucro obtido na conta lucros e perdas para a conta de lucros acumulados. Então vamos voltar para a gente entender de 11 a 15 os encerramentos das contas de resultado. Eu tenho uma conta de despesa. Ela tinha um saldo devedor de 13. Recebeu um crédito de 13. Ela tinha outra conta de despesa que eu tinha era custo de mercadoria vendida. Tinha um saldo de 100, recebeu um crédito de 100. Comissão, débito de 2, era um saldo devedor de 2, recebeu um crédito de 2. Contas de receitas, eu tinha vendas com um saldo credor de 154, recebeu um débito de 154 para zerar. Receita financeira tinha um saldo credor de 4, recebeu um débito de 4 para zerar também. E para onde foi? Foi para aqui, ó. E aí a gente tem numerado de 11 a 15 para a conta lucros e perdas. Se era conta de despesa, eu lancei um crédito. Então aqui na conta lucros e perdas é um débito, porque não tem que ser uma contrapartida de natureza oposta. Débito na conta lucros e perdas no valor de 13. Crédito na conta cartório no valor de 13. Custo de venda. Débito de 100.
crédito de 100. Comissões. Eu estou aqui na conta lucros e perdas, aquela conta que eu tenho que abrir e encerrar no mesmo dia. Pode ver, eu estou zerando as contas de despesa, jogando créditos nela e débitos na conta de despesa, ou na conta lucros e perdas, nessa minha coluna que eu criei aqui chamada despesas, mas que ela recebe os débitos. Já em relação às receitas, pode ver, ela entra como crédito aqui na minha conta lucros e perdas, mas lá a contrapartida, pode ver aqui o lançamento 14, foi um débito na conta vendas. Então, débito na conta vendas, crédito na conta vendas, mas na coluna de receitas, no razonete, na conta T de lucros e perdas. Então, o que é a conta? Como é que eu estou fazendo o encerramento? Encerramento, por enquanto, só das contas de resultado. Eu estou pegando, criei uma conta T para lucros e perdas, e se era uma despesa do lado de lá, eu lancei um crédito para ela e um débito na minha conta lucros e perdas. Se era uma receita do lado de lá, eu lancei um débito na receita de lá e um crédito na conta daqui de lucros e perdas. Então, nós temos na verdade, eu zerei, né, e foram numerados de 11 a 15 essas contas de resultado, né? Eu encerrei a conta de despesa de cartório, custo de venda, despesa de comissão, encerrei a conta de receita de venda, encerrei a receita de juros, e aí houve um saldo que ficou, somando as despesas e as receitas, o saldo é de 43 de receitas a mais do que as despesas. Então, foi lucro. E como é que eu vou transferir esse lucro? Eu agora vou lançar um débito na conta lucros e perdas para zerar esse saldo aqui, e aí o crédito vai para a conta lucros e prejuízos acumulados, que é esse último lançamento que a gente tem, que é o lançamento 16, que é a transferência para lucros e prejuízos acumulados, que é quando eu pego esses 43 que tinham ficado de saldo e era de saldo credor, eu lanço um débito nele e o crédito vai lá para a conta de lucros e prejuízos acumulados. É importante falar que a gente tem os relatórios contábeis básicos, que a gente vai ver na nossa disciplina, basicamente balancete, balanço e DRE, demonstração de resultados, mas que existem outros demonstrativos. Eu vou tentar dar uma resumida rapidinha no que a gente viu até agora. A gente já viu que o balancete de verificação é o primeiro relatório contábil que se presta a trabalhos internos do contador. E ele é basicamente a listagem dos saldos de todas as contas em aberto. A diferença básica entre o balancete e o balanço patrimonial está em que no balancete vai ter as contas de despesas e receitas sem a apuração do resultado, lucro ou prejuízo, e portanto ainda não é um relatório acabado. A função do balancete é dar uma visão rápida dos saldos das contas durante os meses que antecedem ao levantamento do balanço patrimonial. O balancete do último dia do período analisado
do exercício contábil, se for um ano inteiro, é um instrumento que o contador vai usar para elaborar os dois relatórios básicos contábeis, o balanço patrimonial no final do período, né, e a demonstração de resultados do último período. Esses dois relatórios, balanço patrimonial e demonstração de resultados, eles têm a característica de serem peças para evidenciação do patrimônio empresarial para usuários externos, enquanto que o balancete é específico para o usuário interno. Tanto o balancete patrimonial quanto a demonstração de resultado são peças contábeis elaboradas com o fim de tentar mostrar o patrimônio empresarial de uma forma de fácil entendimento, inclusive para pessoas que não sejam muito afeitas ao trabalho do contador, que não entendam muito de contabilidade. Então, depois a gente vê como é que seria feito o encerramento das contas, de uma maneira muito panorâmica e simples, como a gente viu agora. Agora a gente vai olhar os relatórios como ficariam. Então, primeiro, balanço patrimonial. O balanço patrimonial ele vai ser elaborado com as contas de ativo e passivo. A diferença que existe agora está no passivo, que é a conta de lucros ou prejuízos acumulados com um saldo, que no caso desse exemplo que a gente deu, que foi um lucro do primeiro período analisado. Então, perceba, eu peguei aquele saldo da conta e, como a gente viu, a gente divide o ativo em circulante e não circulante. E aí eu peguei o saldo da conta caixa, da conta bancos, contas aplicações. Eu dividi, né, nos dois elementos, aqui nos dois grupos. Eu fui lá no passivo também, eu encerrei a conta fornecedores, resumi o saldo dela, eu sei que o saldo é esse aqui. No patrimônio líquido, eu sabia o capital social, o patrimônio líquido inicial, ele não mudou. E lembra que o resultado lá da conta lucros e perdas, que foi transferido para lucros acumulados, foi 43? Pois bem, então o patrimônio líquido agora não é mais 550, ele agora é 593. E aí a mágica da contabilidade. O ativo, se você soma todos os saldos e soma o saldo do passivo e do patrimônio líquido, bate certinho. Diga vocês se não é lindo isso. Imagina o trabalhão que dá para um contador lançar dia após dia, fazer toda a contabilização e ao final ele faz esses grandes somatórios e bate certinho de um para o outro. Isso é maravilhoso. Só sabe quem já teve o trabalho de fazer. Na minha época de estudante, eu achava que eu nunca iria conseguir na minha vida fechar um balanço, dada a grande quantidade de coisas que você tinha que fazer. Na verdade, não é tão complicado quanto aparenta. Agora, é preciso que haja muita disciplina e muita atenção aos detalhes e principalmente à natureza na hora de fazer a classificação dos eventos. Então, relembrando, quando eu apurei os saldos, nas contas que são patrimoniais, eu criei o balanço. Eu coloquei aqui separando circulante, né, aquelas que estão dentro do até 365 dias dentro do exercício, e os que excedem aqueles 365 dias no não circulante. Somo isso, eu tenho o total do ativo. Apuro o não circulante e para que o balanço feche, vai ficar sempre uma lacunazinha aqui esperando o resultado das contas de resultado, daquela apuração que a gente faz no mais e menos entre despesas e receitas, que é a conta lucros acumulados. E aí é de uma outra demonstração que vai vir esses R$43, no caso aqui desse exemplo de lucros acumulados, da demonstração do resultado. Então, a demonstração do resultado ela é feita a partir das contas da conta lucros e perdas. A finalidade da demonstração de resultado é evidenciar o ganho. Obviamente, nenhuma empresa deseja evidenciar a perda, mas
se for o caso, também evidenciar o prejuízo, tendo em vista sempre o aspecto do usuário externo. A conta de lucros e perdas é de caráter estritamente de trabalho e ela é difícil de entender. Pode ver que, para vocês que estão vendo pela primeira vez, inclusive, deve ter sido um pouco meio complicadinho aquele lance. Você pega, encerra uma conta de despesa, aí lança um crédito na conta de despesa, um débito na conta de lucros e perdas e vice-versa para as receitas. Então, para quem não é afeito à contabilidade, é mais complicado ainda. Então, a demonstração de resultado dos nossos 10 fatos contábeis, lembrando que só entram na DRE, demonstração de resultados do exercício, ou na demonstração de resultados, ou o que for despesa e receita, porque as outras contas já estão lá no balanço, nossa demonstração de resultados chegaria aqui em 43. E como é que chegaria nisso? Partindo de uma receita de venda de 154, subtraindo-se 100 do custo, aí a gente chega em lucro bruto, conforme a gente viu nas aulas anteriores. Aí eu tenho as despesas da operação, né? Despesas com cartório, 13, despesa com comissão, que foi paga para quem vendeu. E aí eu chego no lucro operacional. Nós não tivemos nesse fato, a gente não apurou tributos, mas a gente poderia ter que apurar o imposto de renda, né? Poderia ter sido um pouco mais complexo, mas vocês vão ter a oportunidade de fazer isso, nem se preocupem, vocês vão ter disciplina de contabilidade tributária, contabilidade comercial, vocês vão fazer isso que vão ficar craques. Nesse nosso exemplo, a única subtração que há depois do lucro operacional na verdade não é uma subtração, é uma soma que existe depois do lucro operacional, é de uma receita. Mas é uma receita que não é operacional. Por quê? Porque é uma receita financeira. Aí você pode pensar, mas professor, esse valor não é um valor que pertence à empresa, porque não é operacional? Porque veja, a gente só vai considerar receita ou despesa operacional aquilo que tem a ver com a operação, com a essência da empresa. Pegar o dinheiro e aplicar em uma conta de banco e receber juros por isso, nem precisa ter uma empresa para fazer isso. Qualquer um de nós pode fazer. Então, é uma receita, óbvio que é uma receita, mas não deixa de ser contabilizada. Porém, não é contabilizada como uma receita que veio da operação normal. Aí você pode dizer, mas isso é resultado da operação de outros períodos. Mas na hora da gente fazer a classificação, esse tipo de receita, por definição, ela não é considerada uma receita operacional, a não ser que você seja uma entidade que viva de receitas financeiras, e aí já é uma outra discussão. Então, pessoal, a gente encerra basicamente o conteúdo do que tem previsto no nosso plano de ensino, e aí a partir de agora a gente vai praticar. Vamos ter várias atividades em que a gente vai exercitar essa questão dos fatos, fazer os lançamentos, apurar os razonetes, né, as contas T, fechar DRE, fechar balanço e praticar e também relembrar os conceitos que a gente viu até agora. Então, agradeço a paciência de vocês. Espero que todos tenham uma boa semana de estudos, não só nessa disciplina, mas em todas. E até a nossa próxima aula.